O que pode ocorrer, ou o que vai ocorrer, quando o Espírito Santo for retirado de sobre a terra? Eu comecei a analisar e pensar no que pode acontecer quando Deus cumprir essa palavra, e não vai haver mais a revelação sobre a palavra dele. Revelação essa que vem até nós para nos confortar, para nos conduzir, para nos orientar, para nos direcionar e nos mostrar o caminho excelente. E essa pessoa começou a discorrer em sua colocação a respeito da falta do Espírito Santo e começou a colocar muitas coisas, muita confusão, muita desorientação, pessoas sem direcionamento, pessoas que não sabem para onde irem e nem para onde querem ir, e as pessoas na incerteza e na insegurança. Nós sabemos que já existe por aí pessoas vagando como zumbis, pessoas que, sabe, não tem mais expectativa na vida, não tem mais para onde ir, não tem mais conforto, não tem mais consolo. Nada, absolutamente nada tem importância para ela. Tanto faz viver ou morrer. Se está doente, se está apresentando um quadro depressivo, essa pessoa requer cuidados porque não sabemos qual o ato, a ação ou qualquer loucura que essa pessoa pode cometer a qualquer momento. E eu fiquei pensando sobre isso quando Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Quando eu chegar lá, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ontem foi o 7º domingo depois da Páscoa. O tempo compreendido, o 50º dia, ou 7 semanas, mais um dia, é o tempo compreendido entre a Páscoa e o Pentecostes. Algo que eu até falei sobre esse assunto nas minhas ministrações, que até um determinado tempo era desconhecido das pessoas, e os homens sabiam que o Espírito de Deus operava na vida das pessoas. E dados por Deus, e dado a essas pessoas por Deus, conforme a necessidade ou a forma como Deus gostaria de usar a cada homem. Então, o Espírito Santo movia as pessoas não só para elas realizarem um trabalho excelente, mas também para que elas pudessem ser usadas de maneira sobrenatural, talvez trazendo para si uma autoridade, uma ousadia, né, e uma ação através da vida da pessoa que moveria o coração de Deus. E há muito tempo eu na igreja, quando criança, eu via um hino na igreja que dizia assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto. Então,
Nós sabemos que Davi, até falei sobre isso na semana passada, falei sobre Davi, sobre Saul, sobre o Espírito Santo ou o Espírito de Deus agindo sobre a vida do homem, através da vida do homem, para o que Deus queria produzir. Mas também havia a permissão para que espíritos malignos também atuassem na vida do homem, como atuou na vida de Saul, produzindo ali barbaridades, atrocidades, etc. Mas a palavra de Deus, né, nessa carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, eu gostaria que você abrisse comigo. Eu tive a impressão que eu trouxe um copo de água para cá. Hebreus, capítulo 12, por favor. Enquanto isso, eu vou procurar meu copo de água. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus... Hebreus, capítulo 12, a palavra diz assim, olha só, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4 diz assim, ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há em que o pai não corrija, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Papai querido e soberano, a tua palavra foi lida, a tua palavra, papai, agora será ministrada, e eu tenho certeza que ela será rema para nós, que ela será uma revelação, papai, direto do teu trono para os nossos corações. Então, nesta noite, papai, fica conosco. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada filho, cada filha, pai, que aqui se encontra. E esta noite, papai, estudaremos a tua palavra. E, pai, fica conosco. Que o Senhor, papai, seja o nosso ajudador. Que o teu Espírito Santo seja o nosso consolador. Papai, no nome santo de Jesus Cristo, pai, o teu filho amado, eu quero ser grato ao Senhor por este momento, por esta oportunidade que nos é dada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esta palavra é uma exortação a perseverar na fé e na sã doutrina de Cristo, né? É uma exortação. Quando nós somos exortados, significa que aquele que nos exorta nos tem por filhos. Aquele que nos exorta, nos tem por primazia. O que é primazia? Aquilo que agrada ao Senhor. É a novidade, vamos considerar primeiro os frutos, mas aquilo que é
muito bom para Deus. E Deus é especialista em fazer coisas muito boas. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no paraíso para serem administradores daquela grandeza, daquela coisa maravilhosa, sobrenatural, Deus criou aquele paraíso e colocou ali um homem e uma mulher que não precisava de absolutamente nada a não ser desfrutar da criação mais perfeita. Então Deus criou todas as coisas e Deus criou também regras. Deus criou ali um regimento interno, Deus criou normas, estabeleceu alguns princípios para aquele casal, mas a única proibição que existia ali era não comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Não tocar ali e muito menos comer do seu fruto. Então ali tinha um casal agora, chamados de dispenseiros, e que seria os filhos, ou a primazia, o filho mais excelente, ou a criação mais perfeita de Deus. Porque o inimigo já havia sido expulso do céu. Mas Deus deu ao homem a liberdade de ser o que ele quer ser, de viver o que ele quer viver, de ouvir aquele a quem ele quer ouvir. E Deus deu ao liberdade, o livre-arbítrio, a direito de escolha. Então, quando a serpente faz uma visita no jardim, então Deus criou o jardim do Éden. E Deus não colocou lá muros altos, nem barreiras, nem cercas, e nem uma placa para Satanás ler escrito: proibido entrada de demônios, proibido a entrada de Satanás, porque quem foi lá foi ele em pessoa. Então, a palavra diz o quê? Na liberdade que o homem e que a mulher tinha, eles tinham a liberdade de serem o quê? Mentoreados. De uma certa forma, o paraíso, né, foi visitado por alguém que talvez não seria bem-vindo lá, ou se por acaso entrasse por atrevimento, que deveria ser expulso, ou então que não dessem ouvidos a essa figura estranha que compareceu por lá. Na nossa vida, é mais ou menos assim. Cada um de nós recebeu um jardim para cuidar. Cada um de nós recebeu de Deus áreas, departamentos de nossas vidas, que nós temos a responsabilidade de preservar-vos, para que não entrem nenhuma interferência maligna. Porque quando a interferência maligna vem, quando a serpente vem, quando o adversário vem, e nós o recebemos, como foi lá no jardim, receberam a serpente, trataram bem a serpente, seguiram as instruções e a orientação da serpente, portanto, comeram do fruto e cometeram o erro mais grave que nós podemos imaginar. Bom, a história, o final da história, todos já sabem. Então, foram expulsos do paraíso. Pronto, eu cheguei no ponto que eu quero chegar. Eu amo pregar esta passagem do casal no jardim, porque isso fala muito conosco. Mas o que eu quero falar hoje, para chegar aqui no texto que eu li de Hebreus, capítulo 12, eu quero falar das dispensações. Então, até chegar na dispensação da graça, que nos é dada por Jesus Cristo, nós vamos entrar na dispensação onde o inimigo interferiu. Olha só, na dispensação da inocência.
Quando nós podemos ser declarados inocentes? Até quando nós precisamos entender que nós temos um inimigo declarado nosso inimigo e ponto final? E nós precisamos entender uma coisa, que a partir do momento que nós somos declarados como eles eram lá, filhos, legítimos, primazias, ou podemos chamá-los de primícias, de novidade, da criação mais perfeita, é isso que Deus fala ou pensa de nós como uma criação que foi, né, elaborada por eles, né? Nascemos, e nosso pai e nossa mãe, né, digamos assim, na junção da carne, né, no relacionamento, no matrimônio. Porém, nós nascemos. Então, a palavra lá no jardim, quando Deus criou a minha mulher, ele fala, façamos o homem, né, se referindo ao gênero humano na face da terra, o humus, o pó da terra, o barro, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí, o que acontece? Quando eles, então, cometeram esse delito grave, Deus os expulsou do paraíso. Pronto. Ali era a dispensação da inocência. Isto significa que um tempo da nossa vida, nós podemos passar um período da nossa vida inocentes, ou sem saber de nada, ou desprotegidos, mesmo tendo um adversário que pode entrar na nossa vida, entrar no nosso campo, entrar no nosso jardim e fazer uma destruição, um estrago, e que nos levaria, né, a sofrer danos, perdas irreparáveis, até mesmo a perda da salvação em Cristo Jesus. Então, na dispensação da inocência, o inimigo foi lá, ele mesmo foi lá no jardim, levar a sua mentoria estranha para influenciar aquele casal e fazê-los cometer, né, um delito grave que feria, não só feria princípios, mas feria a santidade do Senhor. E por isso, Deus agora libera os decretos sobre a vida deles, sobre a vida do casal, e Deus agora fala das sentenças também que viria sobre a vida deles, e o preço que pagariam por essa desobediência. O duro é isso, pagar um preço alto pela desobediência, pela rebeldia e por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir as recomendações de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus e a exortação de Deus. O preço é muito alto. Agora, sabendo, cientes de tudo que ocorreria com eles e com as gerações que viriam posteriores a eles, eles agora foram expulsos do jardim, do paraíso, e agora foram viver a dispensação da consciência. O que é isso? Olha, lá no passado, né, Deus nos mostrou, nos orientou e mostrou o que era necessário fazer, como proceder para recebermos essa graça, bondade de viver no paraíso para sempre, de sermos imortais, de não dependermos de nada, de não dependermos nem de roupas para vestir. Então nós tínhamos aquela, digamos, inocência que foi ferida, né, que foi maculada por um intruso que invadiu o jardim e agora nos trouxe essa condenação. Vamos viver, vamos comer do suor do rosto, vamos trabalhar todos os dias da nossa vida, vamos dar luz a filhos com dores, vamos ter inimizade com a serpente, e a partir de agora nós sabemos, é a consciência. Agora
nessa dispensação, nós já sabemos de tudo que pode nos acontecer quando nós pecamos. Na dispensação da consciência, o homem pecou tanto, mas fez tanta coisa errada, que a podridão dos pecados subiu às narinas do Senhor, a ponto de o Senhor falar: vou destruir toda a humanidade na terra. Deus chamou Noé, mandou Noé, Gênesis 6,14, você vai ver, Deus mandou Noé construir uma arca. Noé levou 100 anos para construir a arca, para ser usada por 1 ano, enquanto existiu as águas do dilúvio. Mas Noé, depois que saiu, entrou ele e a sua família na arca e os bichos, e nem todos da família, porque nem todos creram. Este é o perigo, irmãos. Este é o maior perigo que a humanidade corre. A arca, hoje, é a igreja com as portas abertas, liberadas para quem quiser entrar. E muitos passam, às vezes até meneiam a cabeça, não entram. Alguns fazem um pré-julgamento: olha, essa igreja aí, os irmãos da igreja têm defeito, têm dificuldade, não vou citar aqui defeitos, não é? Mas, que tem uma pessoa ali que é fofoqueira, que é mentirosa, que é isso, que é aquilo, tem problema. Mas é isso aí. A arca foi feita para isso mesmo, por isso que levou bicho. Eu entendo que a arca não foi feita para levar bicho, a arca foi feita para levar gente, mas não tinha gente o suficiente na santidade. Não tinha gente suficiente santa para entrar lá dentro, ou que não quiseram entrar porque não tinha essa qualificação. Deus falou: não perca a viagem, vamos levar bicho. Mas a arca hoje é a igreja com a porta aberta. E, meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus disse que o hospital não é para quem está são. Vocês acham que se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui? A começar por mim. A cada dia que passa, nós somos lapidados por Deus. A cada dia que passa, nós somos ministrados por Deus pela palavra, para nos tornarmos pessoas melhores, para melhorarmos dia após dia, para sermos curados, quando reconhecemos quem de fato nós somos e apresentamos quem nós somos de verdade a Deus, para que Ele possa trabalhar em nós, como foi lá no jardim. Quando foi lá no jardim, ali Deus falou: olha, vocês têm tudo, não precisa de nada. Vocês não vão adoecer, o corpo não vai degenerar, vocês não vão sofrer perdas, nem danos algum. Mas é isso, somos nós que Deus quer visitar. Então, na dispensação da consciência, nós sabemos que agora nós temos consciência que erraram lá no jardim, aceitaram a visita da serpente. E nós, na nossa consciência, na consciência que aquele povo tinha, eles deveriam então saber: olha, o inimigo continua operando por aí. E ele não vai tirar agora a nossa consciência, ou macular a nossa consciência para que nós possamos pecar contra a santidade de Deus. Mas não foi assim. E Deus falou: vou destruir. Deus, quando Noé entra na arca, vem as águas do dilúvio. Né? Estou passando direto na arca para eu entrar nessa palavra aqui, porque se eu entrar na arca, né, uma passagem linda, maravilhosa, de portas abertas, para quem quiser entrar. Não importa se quem está lá dentro tem algum defeito, algum problema, não importa eu com Deus. Importa eu querer ver que as pessoas façam. Né? Muitas vezes eu entro lá e quero que as pessoas sejam o que eu quero que elas sejam. E não é verdade. Né? Eu tenho que ser o que eu quero que as pessoas sejam. Aí pode haver transformação, mudança, mas não eu querer mudar as pessoas por minha vontade. A passagem da arca, da destruição da humanidade. Não entrou na arca, desceu da arca, então veio a dispensação chamada dispensação do governo humano, nas gerações de Noé. Mas ali pecaram também, pecaram no jardim, pecaram na consciência,
E agora, no governo humano, Noé saiu da arca, plantou uma vinha, produziu vinho, bebeu, ficou chapado, e o seu filho, chamado Cã, descobriu a sua nudez. E ali o inimigo, mais uma vez, trabalhando, e ele amaldiçoou, Noé amaldiçoou as gerações de Cã. Então, saímos da dispensação do governo humano, entramos na dispensação patriarcal. E como houve engano na dispensação patriarcal nos tempos de Abraão, como houve confusão, como houve pecado. Mas Deus sempre tendo paciência. Aí vem o quê? A dispensação, né, mosaica, ou da lei. E a palavra diz o quê? Houve muita contenda, houve muita confusão, a ponto de o povo que saiu do Egito peregrinassem 40 anos no deserto, até que morressem todos. Olha só, quebra de princípios. E aí depois vem a dispensação dos profetas. E por muitas e muitas vezes Deus usou homens para falar, para divertir, mas o povo não queria ouvir. Tanto é que Adolf Hitler, o nazista, matou 6 milhões de judeus, 6 milhões de pessoas que eram o povo de Deus, eram os filhos de Deus, o povo de Deus. Matou em câmaras de gás, matou com experiência, matou cortando os membros e deixando ver quanto tempo a pessoa vivia, tirava o sangue para ver se a pessoa vivia sem sangue, pegava um baú e trancava as pessoas lá dentro do baú e ligava um cano de descarga lá para matar com gás CO2 e gás carbônico. Foi muita covardia. Enterrava pessoas vivas, muita covardia. E tudo pela permissão de Deus, por causa da separação, por causa do pecado. Eu estou passando resumidamente por causa do tempo, mas vamos entrar, então, no fim da dispensação dos profetas, profética. Quando chega no último livro de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, tem uma página em branco, depois você confere lá. Essa página em branco significa 400 anos que Deus ficou sem falar com o homem na terra. 400 anos. Pensa bem se o Espírito Santo de Deus, como hoje ele move a terra, ele move os homens na terra, levando aquilo que Jesus falou em João, né? Capítulo 14, eu acho, deixa eu ver, só para ilustrar aqui bem a nossa... Eu estou com uma Bíblia diferente, porque eu deixei a minha lá na igreja. Aqui, João, acho que eu achei. Acho que é João 16, eu procurei no João 14 aqui. Jesus está anunciando a sua ida. Vamos ver aqui no 16. João 16. Aqui. Todavia, João 16, 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Aí ele explica por quê. Do pecado, porque eles não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste século, aquele lá do jardim que foi lá fazer a tentação, o príncipe deste século, o vosso adversário, o vosso inimigo já está julgado e ele sabe qual é a sentença dele. E da justiça, porque eu vou para o meu Pai, porque tudo que ele me ordenou que fizesse,
eu cumpri. Agora, vamos para o texto. Eu usei isso tudo aqui para chegar no texto para falar algo para vocês. O apóstolo Paulo, né, nessa exortação a perseverar e permanecer na santidade e na fé. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Quando ele fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele quer dizer que, em primeiro lugar, as pessoas vão olhar para nós e vão testificar de nós ou testemunhar quem nós de fato somos em Deus e para Deus. Nós estamos rodeados por testemunhas que nos assiste, nos observa e todos os dias nos aponta também, seja como um homem rebelde, pecador, desobediente a Deus e a palavra, um homem obediente, temente, que teme a Deus e observa as suas palavras e os seus mandamentos. Esta tão grande nuvem de testemunha que ele se refere aqui, se refere à forma de que as pessoas nos conhecem e podem testificar de nós. Quer um exemplo disso? Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando ele disse: mas recebereis virtude, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Se nós estudarmos essa virtude, esse poder, vai trazer tanta coisa para a nossa vida, tanto mover, tanto poder sobrenatural sobre a nossa vida. E ele diz: e ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala: e ser-me-eis testemunhas. Então ele disse: olha, quando você recebe esse poder, essa virtude, essa promessa, ele fazia para 120 pessoas que estariam no cenáculo, que não conhecia um mover do Espírito Santo que poderia ser coletivo. E muito menos que poderia ser o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 28, que Deus diria que há de ser que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Quando ele fala, e sereis minhas testemunhas, ele disse aonde? Em Jerusalém, que é na sua casa, na Judéia, né, que é o lugar que você vive, em Samaria. É que alguém está doido para testemunhar quanto, que está com o dedo assim, aguardando um defeito nosso, uma falha, para nos apontar. E ele disse, e até os confins da terra. Essa tão grande nuvem de testemunhas significa, né, como eu já disse aqui, né, o que eu aprendi na psicologia. Eu falo muito sobre isso, que é bom saber disso. Que o homem, ele pode ter dois tipos de comportamento. Ele pode ser cognitivo, ele pode ser explosivo, quando a testemunha não for favorável, quando alguém testificar e falar, mas não é assim, é aquela pessoa, é isso e aquilo. Mas ele pode ser comportamental. Ele pode ser aquele que pondera, ele pode ser aquele que pensa para falar, ele pode ser aquele que não ofende, e se ofende vai lá pedir perdão, cheio do Espírito Santo. E ele pode ser aquele que, se ofendido, libera perdão também, movido pelo Espírito Santo, porque isso lhe traz cura, isso lhe traz libertação, isso lhe traz transformação, não é? Eu estava dando uma olhada aqui nos meus livros, nesse próximo final de semana, eu vou para um encontro face a face com Deus, realizado por um apóstolo lá de Belo Horizonte, e eu, né, e a minha esposa, nós fomos convidados para ministrar libertação. Ela para as mulheres e eu para os homens. Como eu já participei de mais de 50 encontros,
né, conheço todas as ministrações, porque os encontros realizados por mim, eu tinha que conhecer, né, todas as ministrações, porque eu iria convidar pessoas para ministrar, então eu tinha que saber o que eles iam transmitir para o nosso povo que estava ali passando por esse processo chamado encontro face a face com Deus. Mas, quando a palavra de Jesus, Atos 1:8, e ele termina dizendo, e até os confins da terra. Aonde você passar, alguém vai testemunhar e vai testificar que verdadeiramente nós agora somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E mais, e essa testificação vem pelo quê? Quando os frutos se tornam aparentes ou notórios em nós. Amor. São 9. Amor, paz. Olha só, fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, fé, equilíbrio e domínio próprio. Quando ele fala, então, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nós não podemos mais sermos embaraçados. E ele disse, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, que isso não seja impedimento, que nada disso seja impedimento para que nós possamos cumprir aquilo que Deus determina sobre as nossas vidas. Mas o versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Olha só, olhando nós para Jesus. Por que isso? Quando você olha para Jesus, você vai ver, quem não tem entendimento na palavra, pensa assim, misericórdia. Por que isso? Será que valeria a pena passar por isso? Foi tanto sofrimento, foi tanta dor, será que a humanidade merecia? Aonde nós vamos ver que Deus, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar e sofrer e levar sobre si as maldições por todos nós. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas lá vai escrito, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo sofrimento, pelo sangue derramado, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pela afronta, pela humilhação, por tudo que ele sofreu, nós somos sarados, nós temos direito à cura, nós somos libertos, nós temos direito à libertação, nós somos transformados, nós temos direito à transformação pelo preço pago por Cristo Jesus, né? Que aí nós vamos olhar para ele, que é autor e consumador da nossa fé. Então esse autor, ele veio nos propor e afirmar essa fé que nós temos que ter nele, o qual pelo gozo que ele estava proposto, ele assumiu, aceitou a cruz, aceitou a afronta, aceitou a humilhação, a dor e o sofrimento, porque o Pai lhe propôs algo. Você é meu filho amado, e você vai estar assentado à destra do meu trono. E agora, por quê? Tudo que eu determinei, você cumpriu. Como filho obediente, como primazia, como um filho, né, como um fruto excelente da minha criação. E mais, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3 diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Olha só, queridos, olha só, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecador contra si mesmo. Ou seja, ele podia ter dado o grito e falar, não é verdade o que estão falando de mim. Eu não aceito o que estão fazendo comigo. Não é verdade, estão me caluniando, estão me difamando, estão falando mal de mim.
querem me prender por quais crimes eu cometi ou pelos milagres que eu realizei. E agora ele vai dizer assim, olha só, para que nós precisamos entender, considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos a enfraquecer, desfalecendo em nosso ânimo. Sabe, quando a gente vê pessoas, né, que recebeu o tudo de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a bondade de Deus, recebe a misericórdia de Deus, recebe o suprimento da paz de Deus, recebe o bem de Deus, recebe a bondade de Deus em todos os contextos da vida, nas provisões, seja financeira, seja na vida secular, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na família, recebe tudo de Deus. Mas chega um dia que fala assim, estou tão desanimado. Irmão, vamos para o culto. Nossa, eu estou tão desanimado. Por que você não veio no culto semana passada? Não, para falar a verdade, tem gente que chega e fala assim, pastor, vou falar com o senhor, eu estou muito desanimado. Estou desanimado com a igreja, estou desanimado com os irmãos da igreja, estou desanimado com Deus. Misericórdia. Aí, para a morte espiritual, só falta Satanás assinar. Por quê, irmãos? Eu nunca, e aconselho a vocês, nunca nas coisas de Deus se espere naquilo que os outros fazem, ou no que os outros podem fazer e não fazem, para te dar estímulo ou para te dar ânimo. Seja você e Deus. Seja você e o cumprimento das promessas que Deus tem para a sua vida, independente de pessoas. Independente de alguém ou A ou B, se vai enfraquecer, se vai estar triste, se vai estar desanimado. Irmãos, para falar com vocês a verdade, se eu caminhasse pelo que eu vejo das pessoas, ou pelo que eu ouço das pessoas, ou pelo que as pessoas praticam, eu já tinha desistido da minha caminhada com Deus há muito tempo. Mas tem um negócio, tem uma coisa. Eu não culpo a Deus por nenhuma situação que porventura esteja ocorrendo sobre a minha vida ou esteja passando. O texto que nós lemos aqui, nós vamos chegar lá, ele dizendo que ele corrige. E ele açoita aquele a quem ele tem por filho. Porque nós costumamos dizer que nós obedecemos à palavra de Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus, que ela é a palavra rema, que ela é revelação, que ela é bússola, que ela nos direciona, que ela nos instrui, que ela nos orienta, que ela nos mostra o caminho excelente, até que aparece alguém que fala que está fraco ou que está desanimado. Eu estou desanimado, hoje está chovendo. Eu estou desanimado, hoje está fazendo frio. Eu estou desanimado, hoje está fazendo calor. E com isso, muitas pessoas estão perdendo a bênção, e com isso, a essência do Espírito Santo tem se esvaído da vida das pessoas. E aí entra o quê? Nós lemos Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo sai do homem, quando nós nos somos libertos, deixamos a vida do pecado, a vida promíscua, quando nós deixamos essa vida que nos é imposta por este século presente, por este mundo aí de tenebroso, mundo de trevas, o que acontece? Se eu me deixar influenciar por tudo que me é oferecido, eu vou me tornar igual, ou pior. E aí, Jesus falou em Mateus 12, 43, o quê? Quando nós somos libertos. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, lugares secos, lugares sem vida.
buscando repouso. Se ele não encontrar, ele vai falar, peraí, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Porque quando ele saiu, a casa foi desocupada, ficou limpa, ficou varrida, ficou adornada, porque foi um trabalho bem feito para expulsá-lo. Só que ele vai falar, vou voltar. Porque a pessoa teve. Talvez foi possessa, talvez sofreu influência satânica, diabólica, mas foi liberto. E, de repente, depois de um tempo de caminhada com Deus, agora decide que está fraco, estou desanimado, estou fraco. Ah, o irmão pecou, a irmã pecou, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos indivíduos. A palavra de Deus diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Nós não temos que nos importarmos com a vida do próximo, com quem está do nosso lado, nosso irmão, porque ele também vai ter que dar conta da vida dele. E aí, nós vamos entender o quê? Se o espírito imundo voltar, o Espírito Santo já foi. Já não está mais. E aonde que tem o poder de cura? O poder de libertação, o poder de vida transformada, o poder da orientação e o poder de curar pessoas, de libertar pessoas, de transformar a vida das pessoas, porque é isso que o apóstolo Paulo fala, que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que essas pessoas recorrerão a nós nos momentos de aflição ou de dificuldade. Agora, ele fala aqui, olha aqui, no versículo 3, né? Quando vós... ele aceitou as contradições dos pecadores contra ele mesmo, para que não enfraqueçamos, desfalecendo em nossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, ou seja, você ainda não reconheceu, nós não reconhecemos que aquele sangue derramado na cruz é para a remissão dos nossos pecados e que nos dá poder para combatê-lo, para rejeitar, para não aceitar, porque assim seremos curados. E ele disse mais, né? O versículo 5, né? Esse versículo trata de quê? Da correção vinda do Pai e não deve ser desprezada. Olha que correção é essa. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? A conversa de Deus para conosco é de pai para filho. E pai não envergonha filho. Pai não açoita filho na presença de pessoas para envergonhá-lo. Pai, quando quer disciplinar, pai que ama e está corrigindo por amor, ele chama em particular. Nunca expõe seu filho a ridículo, a zombaria, ou a que as pessoas venham escarnecer-se dele. Mas olha só, ele orienta, filho meu, olha só, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Significa que se Deus te recebeu por filho, tome os puxão de orelha, tome as palmadas, tome as chibatadas, não é? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus puxar a orelha, deixa Deus corrigir, deixa Deus açoitar, exortar, porque se ele está fazendo isso, ele ainda nos tem por filhos. Se ele ainda está cuidando de nós, se ele ainda está nos corrigindo, se ele está nos açoitando, se ele está nos orientando, isto significa que ele ainda nos tem e nos aceita como filhos, como primazias, como primícias, como filho da excelência. É assim que Deus faz. Mas ele puxa a orelha quando precisa. Agora, pensa bem se Deus desistir de nós
como filhos. E é o que já está acontecendo, mas não é porque Deus quer, é porque o homem quer. Deus pode permitir que tais coisas aconteçam, mas não é ainda o que ele quer. Mas a palavra diz que está chegando o dia que Deus vai retirar o Espírito Santo da terra. As pessoas vão ter o desejo de orar em línguas estranhas, não vão ter mais. As pessoas vão ter desejo de ser usada para curar o enfermo, não vai ter mais. As pessoas vão ter desejo de profetizar portas que se abram, não vai acontecer mais. As pessoas vão ter desejo de ter revelação na palavra de Deus, não vai ter mais. Quando você abre essa Bíblia, perdão, e faz uma oração, pedindo ao Espírito Santo que te revele aquilo que te é necessário, não o que você quer ouvir, mas aquilo que te é necessário. Ele vai trazer a revelação na área que você deseja e Deus vai falar ao seu coração. Mas, versículo 8, mas se estais sem disciplina significa eu não ouço ninguém, não respeito ninguém, não ouço a Deus, não respeito a Deus, não temo a Jesus Cristo, não temo o Espírito Santo de Deus e não me importo com isso. Isto é estar sem disciplina. Não respeito a autoridade, não sei quem é meu líder, quem é meu mestre, quem é meu pastor, quem é a autoridade, seja ela civil, eclesiástica, militar, não importa. Está sem disciplina. Porque a palavra diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Seu líder, seu mestre, seu mentor, seu chefe, seu pastor, aquela pessoa que te orienta, que te cobre espiritualmente no contexto espiritual, é o seu líder, o seu mentor, é autoridade. E a palavra, ele está dizendo aqui, mas se estais sem disciplina, ou seja, você não tem rumo, não tem direção, e não está aí para nada. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Ou seja, a disciplina está aí para todos, mas nem todos querem. Então, se estais sempre, sois então bastardos e não filhos. Sabe o que é isso? Filho ilegítimo, filho não reconhecido, filho que Deus pode ter criado, mas permaneceu criatura, não é filho. E se não é filho, Deus não tem parte. Se não é filho, Deus não está na vida dessa pessoa. Nós precisamos entender isso.